Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós queremos chamar a atenção de todos para o aviso que está na página 4 do nosso folheto deste domingo. Missa de Finados. No dia de Finados, próximo sábado, feriado de 2 de novembro, nós celebraremos aqui na Catedral a Divina Liturgia pelos nossos falecidos, como temos feito já todos os anos. Aqueles então que desejarem que os nomes dos seus falecidos sejam lembrados, poderão nos enviar por e-mail, no e-mail que está aí no aviso da página 4, ou podem vir pessoalmente na secretaria nos trazendo os nomes. E nós pedimos que sempre que trouxerem os nomes, estejam escritos em letra de forma para facilitar a compreensão. E nós pedimos também àqueles que vão trazer os nomes que façam oferta de pão para a missa. Aqui há um número de telefone também para os que forem fazê-lo, ou uma oferta em dinheiro. Para isso podem entrar em contato com a Secretaria da Catedral. Neste domingo, no Evangelho segundo São Lucas, nós vemos que o evangelista intercalou a narração de 2 milagres. Um era a cura de uma mulher, e depois, quando as crianças ficam muito agitadas, é bom tirá-las da igreja até elas se acalmarem. Quando elas se acalmarem, podem trazê-las de volta. Todos vêm à igreja para rezar, e não é correto que sejam atrapalhados por isso. Pais com filhos pequenos têm essa obrigação. Quando os filhos crescerem, não terão mais esse problema, mas até lá tem que tomar esse cuidado sempre que estiverem na igreja. Quando a criança chora muito, quando a criança grita, se agita muito, é assim que os pais devem agir na igreja. Nós já distribuímos um guia de etiqueta paroquial, onde constam alguns cuidados que os fiéis devem ter na igreja. E aqueles que têm crianças pequenas devem tomar esse cuidado, como está lá bem explicado. Como dito, Jesus realizou 2 milagres que o evangelista São Lucas intercala. Jesus, naturalmente, era alguém muito conhecido, era alguém famoso, tanto que até o rei Herodes queria ver Jesus para presenciar alguns dos seus milagres. E certamente isso fez com que muitas pessoas fossem a ele, buscando cura, buscando solução para os seus males, buscando a ajuda de Deus para as suas aflições. E nós vemos que uma dessas pessoas se chamava Jairo, era o chefe da sinagoga local, ou seja, era uma autoridade entre os judeus. E é estranho nós vermos um chefe da sinagoga indo até Jesus, porque nós vemos nos evangelhos que a atitude dos líderes religiosos judeus para com Jesus sempre era uma atitude inamistosa. Eles se opunham a Jesus, eles queriam afastar a influência de Jesus de junto do povo e chegaram a tramar até a morte de Jesus, o que ao final conseguiram pressionando o governador Pôncio Pilatos. Mas aquele homem, sem dúvida, cria em Jesus. Se não fosse assim, ele não teria se exposto publicamente a ponto de poder ter sobre si a inimizade dos outros líderes judeus, indo até Jesus e lhe pedindo a cura da sua filha que estava morrendo, uma menina de 12 anos. E ele tinha tanta fé que não só foi a Jesus, mas o evangelista nos diz que ele se prostrou diante de Jesus, ou seja,
reconheceu que ali não estava um simples mestre da lei. Ele teve uma atitude totalmente contrária à dos outros líderes religiosos. E Jesus aceitou ir à sua casa para curar a sua filha. Enquanto ele andava, comprimido pela multidão, e por isso nós dizemos que Jesus era muito conhecido e as pessoas naturalmente iam a ele, reconhecendo o seu poder, o poder das suas palavras e dos seus atos. E essa mulher, nos diz o Evangelho, sofria de uma hemorragia há 12 anos. Era uma mulher que sofria há 12 anos e já estava empobrecida, porque o texto diz também que ela havia gasto tudo o que tinha com médicos para ficar livre do seu mal, mas eles nada puderam fazer por ela. E ela teve uma atitude ousada, que naturalmente foi uma ousadia motivada pela fé, porque ela fez algo que não era permitido fazer. Sendo uma mulher que sofria de hemorragia, ela estava excluída do convívio social. Pela legislação judaica, ela era considerada impura e não podia ser tocada nem tocar ninguém. E ela tem então essa audácia de fé, tocando a orla das vestes do Senhor Jesus, porque cria que assim poderia ser curado. E realmente nós vemos que foi. Mas temos uma atitude até um pouco estranha de Jesus, porque ele pergunta aos apóstolos: quem me tocou? E os apóstolos, São Pedro especificamente, observa que a multidão estava ali o comprimindo, estava junto dele, logo ele era tocado por muitas pessoas. Então, como alguém poderia dizer a ele quem é que o havia tocado? Mas Jesus insiste nesta observação. E então a mulher se manifesta, conta a ele quem ela era e por que havia agido daquela forma. Ou seja, Jesus naturalmente sabia e poderia saber quem o havia tocado, mas ele queria que ela se dirigisse a ele. Ele queria que ela fizesse a sua profissão de fé, que assumisse um compromisso com a fé. E foi isso que ela fez, porque ela confessou que a sua fé havia sido atendida, porque quando ela tocou no manto de Jesus, ficou imediatamente curada. E Jesus então lhe diz: vai em paz, a tua fé te salvou. E a fé sempre é importante. E por que afinal? Deus não poderia agir sem a fé daquele que está sofrendo? Jesus não poderia fazê-lo? Claro que poderia, pode. Mas como alguém pode ir a Deus sem fé? Como alguém pode esperar algo de Deus sem fé? Não é possível. E Jairo e aquela mulher tinham muita fé e por isso foram a Jesus. E o que nós aprendemos aqui é que a nossa fé, sem o poder de Deus, nada pode. E que o poder de Deus, sem a nossa fé, também pode não atuar, porque nós não temos fé, porque nós não pedimos a Deus com fé. Fé e o poder de Deus se unem para que milagres aconteçam, como no caso de Jairo e especialmente no caso daquela mulher que sofria de hemorragia, que Jesus aceitou o seu toque e a curou aquela mulher que era excluída da sociedade e que estava empobrecida. E aquela mulher havia sofrido com o seu mal por 12 anos. E vemos um paralelo, porque a idade da filha do chefe da sinagoga era também 12 anos, um paralelo do Santo Evangelho. E enquanto Jesus ainda caminhava, alguém foi dizer a Jairo que não incomodasse mais Jesus, porque a menina já havia morrido. Mas Jesus lhe diz: crê
somente. Apenas creia. E Jairo poderia não ter aceito esta palavra de Jesus, porque afinal a menina já havia morrido. Que mais poderia ser feito? Mas ele tanto acreditava em Jesus que aceitou e continuou com Jesus até a sua casa, mesmo com a notícia de que a menina já estava morta. E Jesus, chegando à sua casa, diz que ela não estava morta, que ela dormia. Isto porque, como disse o próprio Jesus em outra ocasião, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Não há mortos para Deus. Todos estão vivos diante dele. Nós, neste mundo, e aqueles que partiram em um outro mundo, em uma outra vida. E os santos evangelhos, especialmente as epístolas, comparam a morte, ao sono, porque assim é diante de Deus. Nós adormecemos em Cristo, não que haja uma inconsciência da alma, mas uma linguagem figurada para falar da morte como algo que diante de Deus é bem menos grave do que aquilo que costuma ser para nós. Tanto que a palavra cemitério vem do grego e significa exatamente dormitório. É uma linguagem simbólica. E Jesus ressuscitou aquela menina. E se a mulher que havia sido curada de hemorragia havia transposto barreiras religiosas e sociais ao tocar em Jesus, Jesus aceitou e fez o mesmo quando foi até a casa de Jairo. Porque o que ele fez? Ele tomou a menina morta pela mão e ela ressuscitou. Nenhum judeu piedoso, nenhum religioso poderia tocar num cadáver. Ele se tornaria também impuro e teria que cumprir certos ritos para poder se purificar. Mas Jesus tocou na menina e o seu toque era o toque do poder de Deus, e ele mostrou não só que o poder de Deus e a fé rompem barreiras, mas que ele é o Senhor da vida. Ele é a ressurreição e a vida, como ele mesmo afirmou. Jesus Cristo é a nossa vida neste mundo e mais ainda quando nós passarmos deste mundo. Nós então devemos dar graças a Deus porque ele age, ele aceita as nossas súplicas, ele acolhe a nossa fé, mesmo que não seja tão grande quanto a de Jairo e daquela mulher que sofria de hemorragia, porque ele age sempre. O Senhor Jesus, Deus, age com misericórdia, com amor, porque, como diz o apóstolo São João, Deus enviou seu Filho ao mundo porque amou o mundo. O amor de Deus é a causa do Senhor Jesus ter vindo e sofrido e ressuscitado por nós, e é a causa de nós sermos salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.